Bom, boa tarde, professora, boa noite, bom dia. Não sei o horário que a senhora vai ver esse vídeo. Bom, o tema que eu ia apresentar, né, seria o novo obscurantismo, né, que seria o meu grupo, seria Claudiane de Castro, Adriana Pereira, Caroline Arzar, Jonathan Oran e Adeusia Flores. E pela docente Valéria Ferreira de Aguiar. Vamos dar sequência. Bom, a gente escolheu um artigo que especifica uma parte bem importante, o que seria o nosso tema específico. O artigo ele começa sobre uma pequena frase dizendo um questionamento dizendo: o aquecimento global é uma farsa. E vem uma explicação de um ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que diz o seguinte: o aumento registrado na temperatura média da Terra seria uma consequência do fato que as ruas, estacionamentos e outras superfícies asfaltadas foram construídas nas redondezas de estações meteorológicas, que antes ficavam em áreas de vegetação nativa mais frescas. Essa era a hipótese de Araújo. Ela foi efetuada lá em 2011 por um estudo da Califórnia, que constatou que nessa quantidade, nesse quantitativo, nessa pesquisa que diz que 37 mil estações meteorológicas foram analisadas, sendo 16 mil sendo rurais, uma parte delas sendo urbanas ou rurais, indicando o aumento da temperatura, além de falar dos satélites da órbita longe do asfalto. O que nos diz isso aqui? Que diz que, infelizmente, não são somente os governos que são ignorantes pelas evidências científicas. E o nosso intuito, como ele colocou o artigo, seria isso: que mesmo a ciência mostrando evidências, as pessoas não vêm acreditar e dar uma posição. Vamos dar sequência ao slide. E nessas estatísticas, além dessa ignorância desses povos, temos aí outras partes científicas que os brasileiros, nós habitantes aqui, enfrentamos, que dizem que estatisticamente 46 dos brasileiros não concordam com a afirmação de que a espécie humana compartilha um ancestral em comum com os chimpanzés, como os chimpanzés. 89% defende que o cristianismo seja ensinado nas escolas e 4,5% dos países recusam a vacinar suas crianças. 16,5% têm receio e não acham que a imunização tenha qualquer importância para a saúde de seus filhos. Entre os jovens, esse número sobe para 23%. O que a gente aprende aqui? Cada ideia e evidências que a ciência coloca, as pessoas não veem como uma verdade absoluta, pois é mais ou menos uma hipótese, e eles colocam ideias que não são coerentes a uma possibilidade de resposta de respaldo. Vamos dar sequência. Essa tal crise de desconfiança aí na parte da ciência corresponde a quanto nossas vidas dependem dela. Bom, antes da gente começar a dar uma opinião, né, tanto globalmente, temos que ver a parte científica e as comprovações que levam a chegar nisso. E nisso vem essa parte da ignorância que nosso artigo vem falando. E ele dá um exemplo bem legal aqui na parte de Stalin, né? Stalin declarou que a teoria de Darwin seria ilegal. O exemplo que ele deu, que ele se adaptou aí à teoria de Lamarck, que diz que se a girafa se esforçar para pegar a fruta, ela conseguirá e assim o pescoço dela se adaptará no meio. Então, com essa ideia, ele falou bem assim, ó, então as plantas, as sementes, vamos plantar em local frio, que ela vai se adaptar de tantas vezes que a gente plantar, ela vai se adaptar. E o que gerou isso? Gerou numa queda na economia, na prática da agricultura, e Lamarck teve que, infelizmente, passar pelos problemas que ele cometeu. E sabendo que Darwin já teria uma parte científica específica dizendo certas partes aí que seria a seleção natural que seria mais específica, só que Stalin não quis escutar essa parceria e colocou como uma teoria ilegal na parte daí. Na prática, sua doutrina contribuiu para uma agricultura ineficaz, como eu te falar, que prolongou o surto de fome na Rússia e na China.
vamos dar sequência. E dá sequência e diz que uma parte bem importante, basear-se com o entendimento aí de Stalin do problema dele, diz basear-se em políticas públicas, em impressões pessoais e não em ciência e verdade é um jeito eficaz de jogar dinheiro no lixo. Então essa foi uma parte que englobou o artigo falando sobre esse tema, que diz que as evidências hoje em dia não são bem vistas, né, pela parte da população, tanto da parte dos governos quanto das pessoas que leem o artigo. E ele dá outros temas aqui, como o curandeirismo, que indica aí uma parte do nosso artigo, que fala sobre a ignorância aí dos antepassados também, em focar na parte científica. Ele dá um exemplo. O médico alemão Samuel Hahnemann criou a homeopatia no início do século XIX como alternativa razoável à medicina convencional da época, cuja terapia mais comum era a sangria, abrir cortes nos doentes. Ou seja, para melhorar algo, tá com hemorragia, o que faz? Vamos abrir um corte para melhorar, para assim estancar o sangue. Era a ideia deles, né? Aí do que a homeopatia permanece popular de sua criação até hoje. É imprescindível que sua eficácia seja analisada com o mesmo critério e cuidado dos remédios convencionais, da mesma forma que a sangria caiu em desuso quando foi estabelecida que ela faz mais mal do que bem. É essencial que a população tenha acesso a estudos confiáveis sobre a eficácia da técnica de Hahnemann para decidir se deve usá-la ou não. E tem essa discórdia. Mesmo eles tendo evidências que isso faz bem, que o remédio faz bem, que o remédio para dor de cabeça faz bem, tem algum grupo que diz, não, isso aqui faz mal, isso aqui me piora. Então essa tendência foi se prolongando até hoje nos nossos dias. Desde a época aí desse doutor, até hoje essa ignorância das pessoas em não ver a parte científica como uma pequena brecha para poder fazer sua escolha. E assim foi se prolongando, e depois chegamos aqui à época pós-modernismo, que a primeira ênfase da ciência, né, foi colocar vacinas, né? E o que aconteceu? A revolta, né, em que a população carioca se rebelou contra uma campanha de inoculação obrigatória para deter a varíola. Ou seja, uma doença. O que eles pensaram? A Organização Mundial disse, olha, se 100% da população se vacinar, olha, 95% de chances deles não ter esse problema da varíola. Mas o que a população fez? Não, isso aqui é ignorância. Não, isso aqui vocês não sabem de nada, é melhor ignorar. Isso foi um dos exemplos. Aí diz aqui, a genética e a seleção natural foram utilizados para justificar discriminação racial. Outro exemplo, após o modernismo concluir que absolutamente tudo é construção social. Aí, uma coisa o pós-modernismo acertou. Cada pessoa carrega uma verdade própria. E a intolerância com as verdades dos outros dá errado. Ou seja, o que me diz? Mesmo a ciência, por isso que eu volto a falar, mesmo a ciência colocando as regras, colocando, a gente foi testou pelos mínimos detalhes, assim a população, pessoas ignorantes não vêm com isso. O que elas pensam? Minha opinião própria é verdade. O que eu penso é verdade, então eu vou seguir com a minha opinião. E assim segue até hoje. E vem isso. Aí tem o tema agora que a gente especifica mais, né? Você sabe o que é terra? O que é terra plana? E ainda diz, né? Questiona. Cite ao menos 3 provas de que o globo não existe. Como funciona o Sol e a Lua na Terra plana? Ou seja, ele dá alguma... Beleza, se você acredita em algo, por favor, dê evidências de como seria isso, então. Se fosse verdade. Então, vem esses questionamentos. E ele vem colocando já nos nossos dias, né, que nossa comunicação aumentou com esse vasto conhecimento, várias opiniões ao mesmo tempo, distorcendo através de um grupo. O que eles analisaram? Que a nossa vida, a parte de opiniões, de ciência, não seria mais vistas. O que seria visto é um grupo que estava atendendo a certo meio. E ele deu exemplo, né? O vestibular para entrar no grupo do Facebook, por exemplo, é uma senha
para assegurar a coerência grupal dos membros. Um elemento crucial é a existência de um grupo social que valida as crenças individuais. Isso movimenta as pessoas a encontrar argumentos para acreditar naquilo que elas querem acreditar. Diz Pallet. O esoterismo quântico, mesmo querendo contrariar ainda a parte científica de Einstein, né? A mecânica quântica começa em 1900, quando Max Planck se dá conta de que a luz é composta de pequenas partículas, hoje chamadas de fótons. Até então, a luz era descrita pelas equações de Maxwell como uma onda, o que paradoxalmente também dá certo. Essa propriedade, dentre tantas outras da física quântica, desafia o senso comum, e isso se torna um combustível fértil para a imaginação de esotéricos. Se a presença de um instrumento observando o fóton muda o seu comportamento, dizem eles, então a realidade não é objetiva nem está determinada. Nós seríamos capazes de alterá-lo só com a força da consciência. Fatos versus convicção. O Brasil é o segundo país mais conectado do mundo. Cada cidadão passa em média 9 horas e 29 minutos por dia no celular. Ou seja, 97% dos cientistas concordam que o planeta está mais quente graças à ação humana, enquanto qualquer um pode falar que quiser e alcançar um público razoável. Movimento antivacina, os terraplanistas, os esotéricos quânticos e todas as outras tendências pseudocientíficas continuarão disseminando desinformações de maneira bem-sucedida, impedindo que qualquer debate se baseie em evidências sólidas. Ou seja, foi falado isso desde o início, que as evidências sólidas foram deixadas mais de lado e foram formando os grupos que teriam uma opinião assim que igualitária e se juntaram os grupos. Ou seja, isso já não valida mais evidências sólidas. Esse foi o nosso trabalho que a gente apresentou, esse foi o nosso intuito, apresentar aí o obscurantismo que tem essa base base que foi a parte científica deixada um pouco de lado, a parte aí que mostra evidências e colocado mais a própria opinião, a ignorância da nossa população. Esse é o nosso trabalho.